Fala, povo lindo! A videoaula da vez é do Venceslau Braz, presidente nosso, de 1914 até 1918. E ele deu mais azar pra gente com o sapo morto. Aconteceu tudo durante o governo dele. Teve a Guerra Mundial, o Brasil participou. Teve uma greve geral em São Paulo de operários. Aí teve também uma gripe espanhola e teve uma chacina no Sul. Tudo isso você vai ver em 3 partes, como sempre. A primeira é o contexto, aí depois a eleição e por fim o governo. Tranquilo? Então é hora já de dar aquele like no bucho. Qualquer coisa você tira o like do bucho, deixa o bucho sangrando. Se liga! Essa história. O contexto da época você já sabe, ou pelo menos você já sente, porque havia uma atmosfera de desesperança. Ninguém acredita mais que na política o Brasil vai mudar. Eu tô falando de 1914, que é o primeiro ano do Venceslau Braz. Por que essa desesperança toda, um pouquinho mais de 100 anos atrás? É porque, um ano antes do Venceslau Braz chegar ao poder, a elite de São Paulo e de Minas tinha se encontrado lá em Ouro Fino, feito um pacto, e eles estavam então definindo que eles iam controlar o máximo possível a política do Brasil. A eleição do Brasil naquela época era muito fraudulenta e a partir desse pacto ficou mais fraudulenta ainda. Ficou muito controlado, os caras já sabiam quem que ia ganhar, as elites se acertaram. É o mais perto que a gente chega de uma política do café com leite. Ainda que a política do café com leite nunca tenha de fato sido perfeita, sido um acordo perfeito e totalmente respeitado. Mas o mais perto que a gente teve disso é exatamente nesse momento. Então o nosso governo do Venceslau Braz, ele acontece e o povo todo tá olhando, ih, cara, a gente não vai conseguir mexer em nada nisso aí, vai continuar assim por um bom tempo ainda. Nisso eles acertaram. Economicamente falando, o Brasil vai ter um grande desafio. As vendas do café diminuem muito, porque está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. O europeu lá não vai querer tomar um cafezinho no meio da guerra, ele tem outras coisas mais importantes para fazer. O café não é um produto de primeira necessidade. Para alguns é, mas para muitos não. Então a venda do café ela dá uma reduzida legal. O Brasil tem que ganhar dinheiro de outro jeito. Aí o Brasil começa a tentar vender um pouco mais de alimentos, né, para tentar suprir aquela falta de grana, né, por causa do café. E aí, se o Brasil está vendendo mais alimentos para fora, os alimentos para os brasileiros vão ficar mais caros. Isso vai trazer um probleminha. E tem um outro problema. O Brasil não só tem problema para vender café, o Brasil também tem problema para comprar as coisas de lá, dos países que estão em guerra. Porque os caras estão ocupados, se matando. Então eles não vão vender algumas coisas para o Brasil. O Brasil antes importava produtos que agora ele não está conseguindo importar. Vai ter que fazer ele mesmo, vai ter que fazer uma indústria aí. Ó que louco, cara. Então o Brasil vai tentar se industrializar para substituir aqueles produtos que a gente não consegue mais comprar. Por isso que tem esse nome horrível, né? É substituição das importações. Nome horroroso, nome zoado, mas cai muito em vestibular. A sociedade brasileira está se transformando muito. Porque imagina, se tem mais indústria, tem que ter gente para trabalhar nessa indústria, que são os operários. E muitos desses operários, eles não nasceram na cidade, eles nasceram no campo. E eles estão indo para a cidade para conseguir essa nova vida. Então eles estão esperançosos. Puxa, vou lá na cidade onde dizem que tudo dá certo, dizem que tem automóvel, luz elétrica, vamos lá ver como é que é. Só que aí eles encontram uma situação completamente diferente. Porque na época não tinha lei para o trabalhador, não tinha lei para proteger o trabalhador. Então os patrões dessas fábricas, os donos dessas fábricas, eles pagavam o mínimo que eles podiam para esses trabalhadores todos. E aí, que mesmo trabalhando 12 horas, às vezes 14 horas, sem ter descanso semanal, ou seja, sábado e domingo é trabalho também. E não tem férias no final do ano não, é trabalho todo dia, mais de 12 horas. Para ganhar uma merreca tão merreca, que os trabalhadores tinham que colocar suas esposas para trabalhar também e até seus filhos para trabalhar também. Eu não estou falando filho de 18 anos, estou falando filho de 6, filho de 7 anos, para tentar compor aquela pequena renda. É tão difícil sobreviver no Brasil naquela época que a gente tem uma palavra-chave para essa vida difícil em que você tenta no máximo sobreviver. A palavra-chave é carestia. Carestia. Esses caras estão vivendo em plena carestia. Então, a vida de quem trabalha lá na fábrica é ruim demais. Os patrão não pagam nada pra gente quando a gente vai pra rua pedir melhor, né, salário. Aí vem polícia, bate na gente. A gente tá tentando se organizar faz tempo. O pessoal fala aí que só os imigrantes que vieram e começaram a lutar por melhoria. Isso não é verdade. Aqui no Brasil, a gente já tentava lutar por melhoria.
lá no Porto de Santos, Porto do Rio de Janeiro. Só que a polícia vem e bate em todo mundo. Às vezes até mata. O primeiro ano de governo do Venceslau Braz foi em 1914, mas naquela época os caras não começavam assim 1º de janeiro, eles começavam no final do ano. O dia de posse do presidente era 15 de novembro. Então 1914, que é o ano que a gente começa o governo do Venceslau Braz, também é o último ano de governo do presidente anterior, que era o Hermes da Fonseca, aquele militar que saiu criticado do governo, ninguém gostou muito do governo dele não. O vice desse militar era o próprio Venceslau Braz, que vai ser o presidente que a gente vai falar hoje. O maluco é que ele, mesmo sendo vice do anterior, ele conseguiu se eleger. Por que um vice de um governo que foi criticado conseguiu se eleger? É porque ele, como vice, o Venceslau Braz como vice, ele ficava lá na fazendona dele afastado, então até que a imagem dele ficou um pouquinho preservada. A eleição do Venceslau Braz foi totalmente esquematizada. Todo mundo já sabia que o Venceslau Braz ia ganhar antes dele, de fato, ganhar. Que loucura é essa? Tamanho da fraude, cara, pra você saber quem vai ganhar antes do dia da eleição. Pois é, mesmo assim, teve um cara lá chamado Rui Barbosa, que ele falou, não, vou tentar ir contra o Venceslau Braz. Vou tentar competir contra ele. No meio da candidatura, ele fala, não, foi mal, desculpa, gente, desculpa. Eu tô vendo aqui que vai ter fraude de novo, né? Porque o Rui Barbosa já tinha competido antes contra o Hermes da Fonseca. Ele venceu em votos, mas tomou uma fraude violenta na cara. Aí ele tentou de novo contra o Venceslau Braz. Percebeu que ia ter fraude de novo. Dessa vez ele nem esperou o dia da eleição. Ele falou, vou me retirar porque é óbvio que tá rolando uma fraude aqui, gente. O povo gostou dessa atitude dele e falou, ai, tá vendo? O cara era honesto, o cara era gente boa, vou votar nele. Amigo, mas ele tá fora, ele tirou a candidatura, não importa, vou votar nele como protesto. Rui Barbosa recebe 47 mil votos, é mais voto do que alguns candidatos de verdade. E aí, então, sobrou pra ele o Venceslau Braz, que conseguiu 532.107 votos. Puxa, que loucura, você já saber quem que vai ganhar antes da eleição acontecer? Puxa vida. Começa o governo do Venceslau Braz. Começa no dia 15 de novembro de 1914 e vai até 15 de novembro de 1918. É praticamente o período da Primeira Guerra Mundial. Quando o Venceslau Braz assume, o mundo já estava em guerra, só que o Brasil não. O Brasil estava neutro. O Brasil tinha assumido neutralidade na guerra. Então, por mais que o mundo estivesse em guerra, o Brasil ainda estava tentando se esquivar dessa treta toda. O Venceslau Braz percebe que o mundo está em crise, o Brasil está em crise, e ele tenta pagar de humilde. Ó que ligeiro, ele representa as elites, principalmente a elite mineira, mas ele tenta ser humilde. E aí ele fala assim, gente, vamos lá. Vamos reduzir o meu salário. Pode reduzir, reduz aí. Aí reduziram mesmo o salário dele em 20%, de 10 contos de réis para 8 contos de réis. No ano de 1914 não dava tempo de fazer muita coisa, mas em 1915 o Venceslau Braz tenta arrumar a casa dele. Tinha um mafiosão na época, um político muito poderoso, muito mafioso, chamado Pinheiro Machado. E esse cara na época, ele era tipo esses caras aí de hoje, o Maluf, o Sarney, Aécio, esses caras que ninguém consegue prender. Mas o Venceslau Braz chegou junto nele e peitou ele. Aí, Pinheiro Machado, seu carniça! Pare de ficar querendo tirar os meus truta pra colocar os seus parceiros, irmão. Só porque você cuida aí da comissão de verificação dos poderes, isso não te dá direito de mandar e desmandar num senhor. E em Rio de Janeiro vai continuar o meu parceiro Nilo Peçanha como presidente da província. E em Pernambuco vai continuar o Cavalcante como presidente de província. Coincidência ou não, o Pinheiro Machado foi encontrado morto, todo retalhado. Parece que alguém pegou uma faquinha, mano, e furou o cara de cima e embaixo. Até que enfim, tamo livre desse desgraçado! Fiz uma. Janeiro de 1916 vai ser trágico pra gente, pra nossa história, porque acontece a repressão, aquele movimento de contestado que acontece na fronteira do Paraná com Santa Catarina, na região sul do Brasil. Então, o governo manda a repressão total lá, e aí a gente tem no mínimo, 15 mil mortos. E aí acaba a Guerra do Contestado desse jeito trágico aí, é uma das maiores chacinas da nossa história. No momento que termina o conflito, vai lá o estado do Paraná, vai lá o estado de Santa Catarina e finalmente delimitam, né, suas fronteiras.
Tem guerra acontecendo no Brasil e tem guerra acontecendo no mundão. E o Brasil tem que se virar. Não vendeu tanto café, mas vende outros alimentos, deixa o alimento mais caro pro brasileiro, o brasileiro que se vire. A gente vai tentar produzir algumas coisas que a gente antes não sabia fazer. Vamos tentar, então, inaugurar, vamos tentar criar algumas indústrias muito novas. Vamos ver como é que isso acontece, beleza? Beleza. E onde tem indústria, é porque tem trabalhador nela. Tem operário ali. E esses caras trabalham mais de 12 horas, não tem descanso semanal, não tem férias, não tem 13º, não tem seguro-desemprego, não tem direito trabalhista, absolutamente nenhum. Havia um código sanitário que dizia que as pessoas não podiam trabalhar de certas maneiras, mas aquele código não era respeitado. Todo mundo via as criancinhas de 7 anos saindo 3 horas da manhã da fábrica e voltando 6 horas da manhã para a fábrica. Que loucura é essa? Entre os operários, você encontra gente de todo tipo diferente. Agora, muitos deles tinham entre 30 e 40 anos, já não eram bobos, já estavam se organizando. Mesmo antes da greve, eles se reuniam nas quebradas, cada um em seu bairro, e eles já tentavam propor alguma mudança. Só que era muito difícil, porque quando eles se organizavam pra valer e iam pra rua, vinha a polícia e descia o cacete de todo mundo. E a gente tem que reconhecer a importância também de muitos imigrantes que já tinham chegado no Brasil fazia muito tempo, mas desde sempre eles tentavam, organizar os trabalhadores para conseguir, através de algum tipo de luta, conseguir uma qualidade de vida melhor. Então, ninguém é bobo. De todas as formas de luta que os operários ali tentavam, ensaiavam, uma que deu muito certo para eles foi a forma anarquista de luta. Por quê? Porque eles não confiavam em nenhuma direção, nenhum partido, nenhum sindicato. Deixa a gente se organizar. Ó que louco. Então, o modelo anarquista de luta foi ali muito importante para essa organização de trabalhadores ali por volta de 1916 para 1917. A galera já estava organizada, já estava no esquema anarquista da luta, só faltava o estopim. E o estopim finalmente aconteceu em julho, numa das manifestações de rua. Tava lá um espanhol de 21 anos só, o José Martinez. Tava lá tranquilão, sem saber de nada, de repente vem um policial e pô, tiro no bucho dele. Foi dessa sem saber, pra você ver. Quando isso acontece, não deu 3 dias. A gente conseguia ver nas ruas mais de 50 mil pessoas. Teve uma manifestação que chegou a juntar 70 mil pessoas. Agora, se você for calcular todo mundo que apoiava esse movimento todo, dava mais de 100 mil pessoas. Aí você fala, professor, mas 100 mil pessoas não é tanta gente assim. A população da época de São Paulo, que foi onde aconteceu esse movimento todo, acontece primeiro em São Paulo, tá? E em São Paulo era uma cidade de 500 mil habitantes. Então, se 100 mil habitantes estavam dentro do movimento, caraca! Uma para cada 5 pessoas estava envolvida nesse rolê. E os trabalhadores, então, com aquela força toda, chamaram até a imprensa, para falar, apoia a gente aqui, porque se não tiver jornal para mostrar o que a gente está fazendo, a polícia vai vir e vai acabar com tudo. A imprensa, então, oficial e alternativa, elas vão acompanhar todo o movimento. O movimento dura aproximadamente 1 mês de muita luta. Começa em São Paulo, se espalha, vai para o Rio de Janeiro, vai até para o Rio Grande do Sul. E aí, então, o que esses trabalhadores querem com toda essa zona? Vamos lá. Eles querem 5 coisinhas principais. Primeira delas, eu quero um aumento do salário. De 25% a 35% de aumento, dependendo das condições de cada um. 25% a 35%. E detalhe, eles querem receber em dia. Olha o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo para receber um salário no dia. Porque antes nem isso eles não recebiam. Então tá, eles pedem aumento do salário e pagamento do salário no dia. Eles querem o fim do trabalho infantil. Eles querem uma jornada de trabalho de 8 horas. E se for para trabalhar mais do que 8 horas, me dá 1 hora extra. Coisas que para hoje a gente acha normal. Mas teve que ter muita treta para isso acontecer. Foram pelo menos 3 mortos, porque a gente tem 3 mortos registrados nessas lutas. Fora os que a gente não tem registro. O governo, perante a imprensa, aceita todas aquelas requisições. O governo aceita, fala, não, tudo bem, vai ter aumento de salário, vai ter o fim disso, vai ter o fim daquilo, tudo certo, tudo certo. Só que, por debaixo do pano, ele empastela jornal que falava mal do governo, jornal que apoiava o movimento. O governo vai lá e destrói o jornal. Por exemplo, o jornal anarquista chamado A Plebe. Foi destruído depois. Fora um monte de gente que vai ser presa. Mais de 100 anarquistas são colocados num navio e vai. O Brasil não te quer mais, não. Então, quer dizer, perante a imprensa foi de um jeito. Por debaixo do pano foi de outro.
1917 foi o ano que o Venceslau Braz achava que nunca ia acabar. Do lado interno, então, ele via os operários se movimentando, ele não ia poder deixar por isso mesmo. Imagina, e se os operários se reúnem novamente, se organizam novamente? E externamente, fora do Brasil, tem um outro problema maior ainda. A Guerra Mundial, o Brasil estava neutro, estava, mas de abril até outubro de 1917, a Alemanha, com alguns submarinos, decide afundar 4 navios brasileiros nesses meses todos aí, foram 4. O Brasil também é verdade que a partir desse momento que estava vendo que os navios estavam sendo afundados, começaram também a... Peraí, passou navio alemão? Não, vem cá. E a gente também começou a prender alguns navios alemães. Ao todo, se eu não me engano, foram 42 navios alemães que o Brasil apreende. E aí, o Venceslau Braz pensa, caramba, tem treta aqui dentro, tem treta lá fora. A saída de mestre de um presidente autoritário típico brasileiro, estado de sítio. Quando o presidente declara estado, ou melhor, decreta estado de sítio, é como se o cidadão não tivesse mais aquela constituição para defender ele. Ele perde seus direitos civis naquele momento. Perfeito! Assim o presidente consegue se organizar para colocar a polícia para bater em todo mundo dentro e para organizar o exército para ver o que faz em relação à guerra. Dia 26 de outubro, então, é o dia que o Brasil não só declara estado de sítio para os de dentro, mas também declara guerra contra a Alemanha e os aliados da Alemanha. 26 de outubro de 1917. A guerra já está quase acabando, mas é nesse momento que o Brasil entra nela. Brasil na Primeira Guerra Mundial. Não é assim engraçado, mas é diferente. A participação do Brasil ela é pequena, mas ela não é insignificante não. Foi importante sim a participação do Brasil. Como é que aconteceu essa participação então? Primeiro de tudo, o Brasil envia médicos, serviços relacionados à saúde para os franceses, porque os franceses estavam tomando um pau dos alemães. Então foi importante essa ajudinha. Em segundo lugar, o Brasil também envia pessoas ligadas à aeronáutica para ajudar a Inglaterra. Agora, o que todo mundo ficou sabendo mesmo é que o exército foi enviado para lutar lá. Em agosto de 1918, as tropas brasileiras do nosso exército, elas saem daqui. Só que quando elas vão chegar lá, a guerra acaba. Quando a tropa brasileira chega na Europa, a guerra tinha acabado um dia antes. Ó, que sorte dos soldados, mas não quer dizer que não teve batalha. Teve batalha, porque os brasileiros estavam indo, né, em suas embarcações, e eles estavam ansiosos, e estavam morrendo de medo. Eles sabiam que a qualquer momento podia chegar um submarino alemão e explodir o navio. Os alemães faziam isso até com um navio de comércio. Imagina um navio de guerra desse. Vixe, aí os caras estavam daquele jeito, não conseguiam nem dormir direito. Aí teve um dia que um cara gritou, mano, que é isso na água? Aí vira uma baita de uma sombra na água falando, o que é submarino alemão? Todo mundo já pegou umas metralhadoras e já começaram. Passou? Acho que passou, cara, acho que passou. Passou nada. Aquela sombra começa a subir, ficar maior. Aí quando a sombra sai da água, eram uns baita de uns peixão, cara, umas toninhas. Eram toninhas. Os brasileiros tão assustados, eles começaram a atirar nos peixes ali, nas toninhas. Então assim, o exército brasileiro matou soldado alemão, não matou, mas toninha pegaram algumas. E aí a gente brinca com isso, mas no lugar deles vai dizer, cara, se mexeu tem sombra, atira! Pode ser alemão. A parte que pouca gente sabe é a parte da marinha. Porque muitos caras da marinha foram também fazer atividades em relação à guerra. Foram fazer alguns contornos ali na África. Oh, que atividade difícil. E aí eles acabaram adoecendo. Muitos deles adoeceram. Mais de 100 morreram. Teve mais gente, então, da Marinha morrendo na Primeira Guerra Mundial do que do Exército. Agora, vamos lembrar que foi por causa de doença, não foi necessariamente por causa de conflito direto, armado. E essa doença, que ficou conhecida como gripe espanhola, não atingiu só essa galerinha da Marinha, não. Atingiu muita gente do nosso Brasilzão, cara.
No Rio de Janeiro, foram 17 mil pessoas mortas. E em São Paulo, foram 8 mil pessoas mortas. Eu tô falando de mais de 25 mil pessoas mortas de uma doença que ficou conhecida como gripe espanhola, porque eles viram um navio chegando com espanhóis e aí pensaram que a doença estava vindo dali. Mas o primeiro caso dessa doença foi encontrada nos Estados Unidos. De qualquer maneira, ficou com a fama de gripe espanhola mesmo e matou geral no Brasil. Eu tô falando só em 2 meses, na virada de 1918 para 19. Matou até o Rodrigues Alves, um cara que já tinha sido presidente do Brasil e ele tinha sido eleito, ele era para ser o próximo presidente, mas não vai ser. Era para ter videoaula dele de novo, mas não vai ter porque ele morreu de gripe espanhola. Então a gente vai falar de um outro cara que entrou no lugar dele, que chama Delfim Moreira. Até lá.